Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: quem não é contra nós, é por nós. A busca já começou. A busca já começou. Ministração da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração é existente e permite que a nossa história, a tua história, dá andamento para que nós possamos, em vida, respirar exaltando a esse Deus. Porque não existe outro meio melhor a não ser exaltar ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos à leitura da palavra de Deus com o seguinte tema: quem não é contra nós, é por nós. Nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 9, do versículo 38 ao 41. Marcos capítulo 9, do versículo 38 ao 41. O tema de mensagem é: quem não é contra nós, é por nós. O título diz: quem não é contra nós, é por nós. E a Bíblia é em Marcos 9, do versículo 38 ao 41, que diz assim a palavra do Senhor. A busca já começou. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, ao qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proibais, porque quem não é contra nós, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der água de beber em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. A busca já começou. Novas pregações. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que a cada dia nós vivemos em novidade de vida, vivemos em novidade de pensamento dentro da palavra do Senhor. Vivemos para Deus, não para nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus Cristo chegou até Pedro dizendo assim: Pedro, quando tu te converteres, vai e converte a teus irmãos. E por esses dias, você agora anda por caminho que você quer, mas chegará um tempo que você vai caminhar para onde você não quer. Você vai ir aonde você não vai desejar, mas para cumprir a vontade do Pai, do Deus que fez o céu e a terra. Entendemos que por essa passagem, dentro deste tema de mensagem, quem não é contra nós, não existe inimigo humano. Às vezes os seres humanos se tornam inimigo de Deus, porque procuram seus próprios caminhos, porque a palavra diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Assim diz lá em Tiago. Então entendemos que Deus quer que todos sejam seus amigos. Deus quer que todos sejam seus filhos, para que possa se cumprir o ID da evangelização da última hora. Então entendemos que Deus chama um povo seu especial, zeloso e de boas obras, que não é um povo vivido denominacionalmente, mas vive
exaltando ao Deus que fez o céu e a terra. Ele não vive com barreiras denominacionais, mas ele entende que todos que estão na peleja e batalha espiritual, se não são contra nós, são por nós. Entendemos que não existe igreja rebeliada. Existem homens que lutam por poder, porque o único rebeliado da vida que não tem mais jeito é Satanás. E aqueles que se desviam da verdade vão procurar na feitiçaria. Mas o homem ou a mulher que está na peleja espiritual, nós nunca podemos visar como rebelião. Nós nunca podemos visar como desviado, porque se estão ganhando alma como nós vamos chamar até a sua igreja de fundo de quintal? Porque entendemos que Jesus Cristo já nos deu exemplos básicos. Entendemos que aqueles, vamos botar no linguajar popular, que são recalcados, não tem capacidade, não faz o que o outro fez, aí jogam esses tipos de palavra dizendo. Então entendemos, se o homem teve coragem para congregar, se o homem teve coragem para lançar a mão no arado sem olhar para trás, e assim levantar uma congregação para ganhar almas e juntar junto conosco nesta peleja espiritual, eu entendo que ele não é o nosso inimigo, porque se ele não espalha, ele ajunta conosco. Se ele não é contra nós, ele é por nós. Mas o homem, pela vossa tradição, ele coloca uma barreira, dizendo isso e aquilo outro. Então Jesus Cristo, ele já nos deu exemplos básicos para isso. O homem desse tempo atual, por causa da luta do poder, por causa que é congregado e tem uma convenção, as outras que estão começando agora para ele não servem. Então entendemos que esses ensinamentos não vêm de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele começou com os 12. Ele não quis tomar posse da grande massa de igreja de João Batista. Ele não quis tomar posse da igreja dos fariseus. Ele não quis tomar posse da igreja dos saduceus, ou das igrejas que existiam naquelas épocas. Mas ele pensou consigo: eu vou montar minha própria igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então entendemos que os discípulos mais achegados a Jesus Cristo, que começaram com Jesus naquela grande massa de pregação, de evangelização, eu entendo que naquela hora tinha alguns no meio deles que assim tão somente que via aqueles outros que não andavam com Jesus Cristo, mas em nome de Jesus Cristo estava fazendo a obra. Eles não eram da igreja de Jesus Cristo, quer dizer, da convenção de Jesus Cristo, mas entendemos que ele estava fazendo também a obra de Deus no nome de Jesus. Mas os discípulos diziam assim: Senhor, eles não estão andando conosco, mas estão fazendo a tua obra no teu nome. Nós vamos os impedir? E o que é que nós fazemos, Senhor? Nós vamos parar eles, sim ou não? E Jesus Cristo falou assim: quem vos ensinou esse evangelho? Quem vos ensinou isso? Mas Jesus, eles estão rebeliados. Jesus, eles estão começando no fundo de quintal por si próprio. E Jesus Cristo repreendeu na hora: quem vos ensinou isso? Deixai-os, deixai-os. Quem não é contra nós é por nós. Deixe eles falar no meu nome, deixe eles pregar, porque não há quem faça milagre no meu nome. Não é que faz o meu nome conhecido e logo depois fale mal de mim. Nem não é contra nós. Quem não é contra nós é por nós. Deixe eles também. Aleluia, glórias a Deus. Mas nesses tempos atuais, aonde muitos parecem que se apacentam a si próprio, aí dizem assim: não tem capacidade para fazer o que o outro fez, aí começa a querer criticar. E tem um porém: quando a gente vai lá visitar, a gente é questionado: o que é que tu foi fazer lá? Aí essas coisas que eu fico olhando assim, eu falei: meu Deus do céu, esse não é o evangelho de Jesus Cristo.
Esse não é o evangelho que eu aprendi. O evangelho há mais de 8 anos atrás, que quando um homem ou uma mulher se levantava para pregar, tinha Bíblia, tinha unção, tinha o poder, tinha o ensinamento correto da palavra de Deus. Você não era enganado, você não era delubriado, você não era levado para outros caminhos. E diziam que todos tinham que ter uma mesma comunhão, todos tinham que ter uma mesma união, para que pudemos assim, para que nós possamos, na evangelização da última hora, arrancar as almas restantes que estão na mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Mas é uma reflexão, irmão. Temos que meditar. Irmão, o Brasil é muito grande, irmão. O Brasil é muito grande. Olhe na geografia. Os estados do Brasil. Tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Bahia, tem vários estados. Agora, para que impedir? Jesus Cristo dizia acerca disso. Já de sua época já existiam esses homens. E até do seu lado, aqueles que estavam perto de Jesus, congregados na igreja de Jesus Cristo, queriam impedir. Só porque não era convencionado a Jesus, só porque não era da catedral de Jesus, mas estavam lá também fazendo a obra de Deus, estavam fazendo a obra do Senhor, e os discípulos queriam impedir, falando: não, olha lá, Jesus Cristo, vocês não andam conosco, vamos para ele. E Jesus Cristo falou: não, deixai-os eles, porque quem não ajuda os pais estão conosco também. Mas eles começam a distorcer a palavra. Eles começam a dizer: não, isso e aquilo outro. Não pode não. Tem que ser da nossa convenção. Tem que ser da nossa catedral. Se não for, Deus não está com eles. Tem uns, irmão, que ainda vão mais além ainda. Eu estava numa determinada igreja. Aí eu tô lá. O camarada pegou um microfone. Aí começou a se gabar. Os melhores pregadores são da nossa igreja. Temos doutores formados, temos teólogos, temos isso, mas faltou ter vergonha de humildade. Porque não existe os melhores. Os melhores são aqueles que estão lutando contra Satanás, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então somente, irmão, essa mesma pessoa que se exaltou tanto, numa certa vez, às vezes eu tenho o costume, irmão, não é de andar de terno e gravata, não, às vezes eu tenho o costume de andar normal, com roupa normal, e de repente eu entrando numa determinada igreja, que eu não vou falar, que senão vai ventar para mim depois, porque eu citei, e de repente eu estou entrando, este mesmo elemento que uma certa vez se exaltou, aí eu percebi que verdadeiramente está de pé, a aparência que está vivo, mas está morto há muito tempo. E estou eu, e de repente está o meu companheiro junto comigo, que já trabalhou aqui junto comigo, o Leonardo Nascimento, e estava nós dois juntos, a gente estava com roupa normal, mas o crente conhece o outro crente, irmão, quando tem um Espírito de Deus. E esse itinerante me parou, você não sabe nem o que aconteceu. Ele me parou e começou a me julgar. Isso aconteceu comigo pessoalmente. Eu não estou contando lorota e nem mentira aqui, estou te contando uma realidade que aconteceu comigo. E foi este ano. E de repente eu estava subindo para poder ir para a igreja, para poder adorar a Deus. E ele me parou e começou a me julgar, começou a falar assim: olha, tu é muito estranho. Eu? Aí ele: é você mesmo. Por causa de que eu sou estranho? Porque sempre quando tu chega aqui eu te observo, eu fico te vigiando. Aí mudou o paladar dele, que se dizia ser ministro, se dizia ser pastor. Aí começou a argumentar para cima, dizendo: você é meio estranho, você tem que se converter. Eu deixei ele à vontade, irmão, deixei ele à vontade, para tu ver como é que o homem julga a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Davi, quando Deus falou para Samuel para poder ungir ele, Samuel olhou a aparência, e Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe tua aparência nem a estatura deste homem, porque eu conheço ele e ele é segundo o meu coração. Então somente, irmão, a sorte é que eu estou
meditando na palavra de Deus, e eu estou pautado na palavra, porque senão com aquele itinerante falou para mim, irmão, eu tinha até se desviado. Assim acontece com muitos, por causa desses outros que já perderam o paladar dos céus, já perderam a direção do Espírito, e estão vivendo, não sei o que estão fazendo ainda na igreja, irmão. Eles têm que voltar a ser membro de novo, têm que voltar a aprender o primeiro amor que mostra o homem, a humildade e a sinceridade na palavra, para ganhar almas para Deus. Aconteceu comigo, irmão, na minha pele. Aí o Leonardo Nascimento estava do meu lado também. Eu cheguei no ouvido do Leonardo Nascimento e falei assim para ele: olha, guarda tudinho, você vai ser minha testemunha. E o Leonardo ficou meditando, e o rapaz falando. Quando ele terminou de falar, irmão, me jogou, falou tudo quanto é tipo de nome. Eu não estava nem querendo ouvir, mas fazer o quê, né? O homem estava na carne, no osso, estava mais desviado que eu sei, e a aparência de crente, a aparência de que está vivo, mas está morto há muito tempo. Quando ele terminou de falar, eu cheguei para ele e falei assim: vem cá, você me conhece? Você sabe da minha vida? Quem te revelou aí agora a minha vida? Foi o Espírito? Aí ele começou a dar para trás. Não, mas por que você é estranho? Primeiramente, nunca te dei confiança. Segundo, se eu sou estranho ou não, foi Deus que te revelou isso? Aí ele ficou sem graça, começou a dar para trás. Meu irmão, você não me conhece. Sou crente há mais de 8 anos, crente da Assembleia de Deus, trabalho numa emissora de rádio, sou uma pessoa séria, não dou confiança para ninguém. Primeiramente, eu não te pedi para tu se meter na minha vida. Segundo, você já está segundo os seus próprios caminhos, porque isso tudo que você falou aí é mentira. Sou congregado na igreja e também congrego nessa daqui agora. Aí ele ficou assustado, irmão. Ele ficou assustado. Aí ficou com medo de eu entregar ele para a diretoria da igreja. Mas comigo não tem esses negócios não, irmão. Eu não estou aqui nessa vida para isso não. Eu entrego na mão de Deus, porque eu sei que o peso da mão de Deus é bem maior do que o peso da mão dos homens. Muitos são assim, irmão. Eles nos julgam segundo a aparência. Eles começam a falar isso e aquilo outro. E quando vê um outro ministério se levantando, quando vê uma igreja nova se levantando, aí começa a querer criticar. Sabe por causa de quê? Porque não tem capacidade para fazer o que o outro fez. Aí por isso que ele fala: deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, irmão. Mas está havendo muita tradição de homens no nosso meio, que não vem da parte de Deus. Essa tradição de homens, sabe o que acontece? Essa tradição está invalidando a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, a palavra que mostra o endereço dos céus e nos mostra que nós somos irmãos em Cristo. Eu me lembro uma certa vez, tinha tudo experiência para você ouvir. Um determinado irmão chegou até mim, falou assim: irmão, eu sei que você escolhe pregadores, você tem um bom gosto, mas eu queria que você escolhesse uns pregadores para mim aí. Mas aqui está uma relação dos que você não vai trazer para mim. Que esses estão assim, estão assados, estão rebeliados, estão não sei o quê. E a maioria era onde eu ia. E são tudo companheiro meu de pregação. Eu pensei naquilo, sabe o que eu pensei, irmão? Eu não vou correr atrás de pregador, não. Se quiser, já que tem um discernimento, que corra atrás. Porque eu nunca vi isso, irmão. E na lista estavam os meus companheiros ali também, que pregam junto comigo, que está lutando, que está pelejando contra as obras do inferno, que a nossa obra é essa. Deus nos colocou na nossa mão a palavra, colocou nos nossos lábios, para a gente lutar contra Satanás, arrancar as almas de sua mão e limpar os cativos que estão presos na mão de Satanás, para que eles possam achar o endereço dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Aí eu fico olhando. Irmão, uma coisa eu sou sincero, vou falar até aqui no ar, eu estou no meio de comunicação mesmo, tu aproveita o gancho e pega. Se esses camaradas fossem diretores dessa rádio, ainda bem que eles não são. Essas pessoas não entravam aqui. Mas graças a Deus que a diretoria aqui desta emissora tem visão. Tem visão. Não é que nem esses homens. Porque se eles fossem diretores daqui, presidente, essas pessoas nem entravam aqui. Mas graças a Deus, irmão,
Os que vêm para cá são bem recebidos, são bem recepcionados pela diretoria. Você pode vir que você vai ver, porque são pessoas qualificadas para isso, que não tem visão de pardal, mas tem visão de águia, para ver as almas ganhas e arrancadas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. E vai, a giripoca ainda vai piar mais ainda. Vamos dando continuidade. Estamos só no tema. Quem não é contra nós é por nós. Nem entramos na Bíblia ainda. Mas entenda, em Lucas capítulo 11, do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo foi que disse isso. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Deu para entender o recado? Deu para entender? Então entenda, irmão. Quem bota barreira é o homem. Deus não coloca barreira nenhuma. O homem que vem para impedir o teu ministério e vem dizendo isso, ainda vem com versículo isolado, irmão. Ainda vem com versículo isolado. A Bíblia não é vivida de versículo, é de versículos e capítulos. Você tem que ler o conteúdo da história por completo. Um filme, se você for ver só o final do filme, você não vai entender como que foi o início. Você vai entender que o filme teve um final feliz. Mas como é que foi o início? Como é que foi a trajetória? A mesma coisa é assim no nosso meio. Eles pegam um versículo isolado, aí dizem isso e aquilo outro. Irmão, eu vi a vida de Saul, que eles pegam muito nessa passagem da rebelião. Aí eu fui observar a vida de Saul. Por causa de que ele tinha se rebeliado? Primeiro, desobedeceu a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Segundo, ele foi consultar a feitiçaria. Um homem que tinha destruído o feiticeiro de sua época, tinha destruído o macumbeiro, de repente se desviou da graça de Deus e foi consultar a feitiçaria. Terceiro, ele ficou perseguindo os profetas de Deus, ficou perseguindo Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, estava desviado já da graça e já não tinha mais unção e mais nada. Agora uma pessoa, irmão, que está junto conosco na direção, uma pessoa que está pregando o Evangelho, uma pessoa que está anunciando Jesus Cristo, não é só porque também ele não é convencionado conosco, só porque ele está do lado de lá, vai dizer que ele é rebeliado, desviado, é fruto que tal? É nada, irmão, ele está lutando igual a gente, está ganhando almas para poder entregar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não é que eu tenho nada contra isso, não. Eu nada contra a convenção, não. Eu só estou te trazendo exemplo do que acontece hoje em dia. E o que a gente vê, o que a gente passa por aí, a gente vê, irmão. Quando eu vi que naquela lista estavam alguns companheiros meus, irmão, o sangue de profeta sobe na hora. O sangue de profeta sobe na hora. Então, são essas coisas que acontecem. Quer ver uma coisa? Eles ficam torcendo para a gente cair. Eles ficam torcendo. Enquanto tu tá de pé, eles estão lá fazendo figa, botando o dedo para trás, aqueles negócios assim. A hora que cai, aí eles começam a bater palma. Estão se juntando com Satanás. A Bíblia diz que Satanás tem colocado o trono nele na terra. E esse trono, para ser destruído, tem que quebrar todas as barreiras denominacional para que Deus possa operar com liberdade. Aleluia, glórias a Deus. Ou tu acha que aquelas 7 cartas que foram direcionadas para aquelas 7 igrejas não estavam vendo aquilo na sua época? Eram 7 ministros fora da direção, e a igreja também ficou fora da direção por causa deles também, que não souberam ter estratégia para lutar contra as obras de Satanás. Se você for meditar lá em Apocalipse, você vai ver. Mas entenda, não viva só de versículo. Uma coisa, irmão, que o Bispo Macedo falava é certo. As pessoas se apegam muito em versículo, mas não é só versículo, é versículo e capítulo. Você tem que ler a passagem por completa para você entender aquela história, para saber o que está dizendo, qual é o conteúdo, o contexto histórico para aquela situação. Aí as pessoas isolam e vêm querer vos enganar. É que nem o diabo tem conhecimento, se você não sabe, ele tem. Ele fala, está escrito, aí Jesus fala, está escrito. Ele fala, está escrito, aí Jesus fala, está escrito.
Mas em nome de Jesus Cristo Ele está repreendendo. Nessa tarde Deus vai te dar discernimento e vai te mostrar que você pode ser muito mais além do que você imagina. Só cabe você meditar na palavra e deixar Deus te encher. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 38 diz assim: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, ao qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Entendeu aí? Entendeu aí? João estava perto de Jesus e disse: nós lhe proibimos, Jesus, porque não lhe segue. Quer dizer, não estava seguindo a congregação dos apóstolos, mas eles tinham a igreja deles e estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam no nome de Jesus pregando, eles estavam no nome de Jesus expulsando o demônio. Mas aquilo incomodou João, porque não estava seguindo junto com eles. Assim é muita gente de nossa época, irmão. Quando começa a incomodar muito, vê que o daqui esvazia lá enche, aí começa a ficar incomodado. Aí fala que Deus não está lá, fala que está isso, está assado, mas não é. É porque já perdeu o paladar dos céus e a direção do Espírito. Aí começa a falar o que não deve. Porque quando o homem tem Bíblia mesmo, ele não perde tempo com isso. A Bíblia diz que ele apacenta o povo, alimenta, o povo se sente satisfeito e o lobo tem que correr. Aleluia, glórias a Deus. Agora, irmão, pegar essa Bíblia para ficar atingindo A ou B, isso não é certo, não. Não é mesmo. A Bíblia é para alimentar, advertir, exortar, mostrar o caminho e também orientar. A orientação é: cuidado com os filhos das trevas, que estão distorcendo a palavra de Deus. Aí se for tentar ensinar isso, a pessoa vai falar: você também está distorcendo? Você também está distorcendo. Mas vamos lá, dando continuidade. Versículo 39 diz: Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. É o exemplo básico que Jesus nos deixou: não lhe proibar. Em outras palavras, quem te ensinou isso? Quem mandou você falar que a igreja do outro é rebeliado? Quem mandou falar que a outra é fundo de quintal? Porque se a dele é fundo de quintal, tu um dia também foi. Começou pequenininha. Será que a do outro também não pode começar também não? Irmão, uma coisa eu falo, vou falar em canal aberto. Quanto mais igreja tiver, é melhor, que o Brasil é mais evangelizado mais rápido. Quando não houver mais ninguém para ganhar no Brasil, aí nós vamos para os Estados Unidos. Se não haver nos Estados Unidos, a gente vai para a França. Se não haver na França, a gente vai para a África. Mas Deus vai mandar. Deus vai mandar. Então deixai-os, porque quem não é contra nós, é por nós. Aleluia, glórias a Deus. Mas sabe o que é isso? Tem gente que é só a dele que vai. É só a dele que é certinho, não tem falha nenhuma. Os santão tá tudo lá. Que nem esse que eu te falei. Aqui há os melhores. E de repente aconteceu isso comigo, numa determinada igreja que eu estava. Mas eu já sabia que ele estava desviado há muito tempo. Só que eu não sabia que era eu que ia entrar na prova de ser julgado por ele. Mas é só o sangue do Cordeiro mesmo. Ainda bem que o Leonardo Nascimento é testemunha, está comigo, estava comigo nesse dia. E ele pode testemunhar isso aqui que eu estou falando. Cheguei a comentar com alguns coerentes pregadores. E esses certos pregadores que nós conversamos, ele falou: não, a gente já conhece esse itinerante, ele já está desviado há muito tempo. Agora que vocês vêm me falar? Mas está na igreja ele ainda? Tá na igreja ainda. Está dirigindo a igreja? Não sei como começou a dar oportunidade, irmão, para ele pregar. Que eu estava numa determinada igreja, numa igreja dessas aí, estava lá ele pregando, desviadão, mas pregando. Aí, olhando assim, falei: Jesus, dá discernimento ao teu povo, Jesus. O que está faltando, irmão, em nosso meio, sabe o que é? É visão e paladar dos céus. Coisa que os homens estão perdendo. Eles estão com a visão na terra,
E esqueceram a visão dos céus e o paladar dos céus, que é o paladar que nos mostra a palavra, nos dá o discernimento, e a gente não fica falando lorota e nem enchendo linguiça. Quanto mais a gente prega, mais palavra vem. A gente prega de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, e não falta palavra. E quando não tiver mais palavra, virá revelado, e Deus vai abençoar. Aleluia, glórias a Deus. Mas isso é o que Jesus Cristo nos ensinou. Ouvida, irmão, se eu chegar e abrir uma igreja aí em qualquer lugar, vão falar que eu estou assim, estou assado, estou rebeliado, estou não sei o quê. É só o sangue do corpo. Antigamente não era assim não. Antigamente, quando uma pessoa ia abrir uma igreja, eles botavam a mão, oravam. Vai meu filho, vai em paz, isso é para ganhar alma. Vai lá, ganha. Agora não. Agora está ao contrário. Eles amaldiçoam e fazem um monte de coisa. Não vai dar certo. Aí Deus, para reverter toda a situação e para mostrar para o homem que é Deus que opera, né? O homem que opera. Aí Deus vai e faz frutificar, dá fruto, cresce e vai muito mais longe. Aí ficam todos envergonhados, como diz a palavra do Senhor. Mas por causa de que o irmão está trazendo isso nessa tarde? Porque após virar o ano de 2004 para 2005, muitas coisas eu tenho visto. E muitas barreiras do homem têm entrado no nosso caminho, dizendo isso, aquilo, outro. Ainda tem, cara, ele pode dizer que não tem coragem de ir lá. É por causa de quê? Tá assim, tá assado, tá? Não vi isso não. Não vi não. Só porque não é convencionado conosco? Então entenda, irmão. Jesus Cristo sempre quis ensinar. Agora o homem que é besta que não quer aprender. Porque Jesus Cristo sempre está aí para ensinar. Ainda bem que, graças a Deus, irmão, que esses homens não são diretores daqui, nem presidente. Porque senão, coitado dos nossos irmãozinhos que estão aqui, nem entrava, passava nem pela porta. Por isso que eu digo para você, procura a diretoria da rádio que você vai ser bem atendido, bem recepcionado. E Deus vai te abençoar. Versículo 39 diz assim. Quer dizer, versículo 40, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus Cristo quis se expressar com isso, dizendo que todos nós seríamos irmãos. Que lá no céu não subiria denominação, mas subiria um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Lá no céu você não vai ver a minha congregação. Lá no céu você não vai ver a sua congregação. Lá no céu você não vai ver a outra congregação. Você vai ver uma igreja. Igreja somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Igreja somos nós que vamos subir para os céus. Agora o homem que está muito apegado ao tabernáculo, quer dizer, o homem que está muito pegado às quatro paredes, vai ficar com as quatro paredes, porque só vai subir para o céu aquele que está na direção do Espírito, pregando o Evangelho e ganhando almas. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus Cristo nos ensinou, todas as vezes que Jesus Cristo ia na sinagoga, ele ia ensinar a palavra. Ele não ia olhar a igreja de A e a igreja de B. Agora ele não tem culpa, irmão, que se quando ele entrava lá para pregar, os cão caíam. Tinha que cair mesmo, porque havia unção, poder e liberdade. Tinha que cair os cão todos, capiroto. Já estava lá assistindo há muito tempo. Os demônios sem vergonha. Antes de Jesus chegar, chegava a multidão. Os escribas estavam lá para ensinar. E os demônios já estavam lá também na igreja para assistir o culto. Só que nesse dia, irmãos, os capetas se deram tudo mal. Nesse dia se quebraram nesse dia. Porque nesse dia Jesus Cristo de Nazaré botou no coração de ir na igreja para ensinar. E aonde Jesus Cristo vai, irmão, e aonde vai um profeta dele junto com Jesus Cristo no coração, na hora que ele começa a ministrar, os capirotos começam a ficar doidos. Olha, Jesus Cristo vem com esse homem. Vamos sair fora, vamos embora, porque ele é o servo de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. A Bíblia diz que nos últimos tempos, as igrejas não comportariam de tanta gente que iam congregar. Sabe por causa de quê? Por causa que é tempos finais, irmão. É hora final. Momentos finais, onde todos vão procurar, porque não tem para onde ir. Na hora que Jesus desceu o sermão,
Muito abandonaram ele. E ele disse para os discípulos: vai embora também. E Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Às vezes eu fico olhando assim, irmão, é tanta cobrança do homem, mas não vejo cobrança na palavra de Deus para nossas vidas. É cobrança do homem, porque quando a cobrança vem dentro da palavra, que nos mostra o caminho, até o desmantelado diz assim: agora Deus está falando. Agora quando é o homem falando, irmão, desmantelado, fica irado, até os santos olham assim: eita cabra ruim, sabe ensinar não, tem Bíblia não, é? Aí o que a gente vê, tudo tem que vir, irmão, primeiramente pela palavra. Jesus Cristo, antes de cobrar alguém, observando a Bíblia, eu vi isso. Primeiramente, ele alimentava materialmente e espiritualmente. Materialmente e espiritualmente. A pessoa não alimenta nem materialmente, nem espiritualmente, quer cobrar. Vai cobrar o quê? O povo não tem o temor, por causa de que não foi passada a palavra, foi passada a desunião. Cuidado com A, com B, com C, nunca vi isso. Tem que ter cuidado é contigo. Mas continuando a mensagem da palavra do Senhor, que diz assim: porquanto qualquer que vos der água de beber, e um copo d'água a um dos meus, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Eu entendo que hoje em dia as seitas, elas estão estruturadas por causa que elas meditam muito na palavra, com certeza meditam, que elas conhecem também Bíblia, e são pessoas estruturadas. E uma certa vez, eu numa dessas seitas aí da vida, curiosidade, leva um homem a vários lugares, e eu estou lá dentro. Os ensinamentos deles eram muito estruturados. Era muito, e eles pregavam igual os pregadores das nossas igrejas. Eu olhava assim e manejava bem a Bíblia, apesar que eles estavam ensinando errado, mas manejava bem, erradamente, mas manejava. Assim são muitos de nossos meios. Conhece bem a Bíblia, mas maneja erradamente. Maneja. Agora, quando o evangelho da verdade, ele chega com um propósito, ele chega para libertar, para mostrar ao homem, para libertar, para colocar no caminho, e o homem aprende verdadeiramente que através da palavra de Deus se conhece ao Criador. Porque o Criador quer se mostrar para nós. Agora, não há quem pregue, não há quem seja enviado. Tem que se haver pregadores, tem que se haver pregação, porque nesta última geração de crente, ou pregue agora, ou então vai perder uma das maiores oportunidades de todos os tempos. Aleluia, glórias a Deus. E foi isso que Jesus Cristo sempre quis nos ensinar, sempre quis nos mostrar, para que nós possamos entrar no caminho. Porque se um homem ou uma mulher não vier a observar a palavra de Deus, vai aprender doutrina de demônios. Que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar. Mas por causa de que o amor vem e se esfria? Por causa do pecado, por causa do erro, por causa da ignorância, por causa daquilo que o homem não era para fazer e acabou fazendo, por causa daquilo que ele achou que a Bíblia é um livro qualquer, aí achou que a Bíblia não tinha validade e fazia. Então tem que se entender que tem que se obedecer os mandamentos de Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou, quando recebeu uns elogiozinhos, ele falou: por que me chamar de Senhor e não faz o que eu mando? Em outras palavras, por que não observa a minha palavra? Por que não me diz? Jesus Cristo falou assim: não sou eu que julgo, mas as palavras que eu prego hão de julgar no último dia. Por causa de que Jesus Cristo falou isso? Porque ele estava fazendo a parte dele. Ele estava pregando, que foi uma ordenança de Deus para ele. Ele, como filho de Deus, Deus ordenou para ele: Jesus, sim, pai, sabe qual é a sua missão? Sei, pregar o evangelho. Prega o evangelho. Em Isaías está escrito que ele veio para pregar, que ele veio para anunciar e para fazer o nome de Deus conhecido.
Quando o homem sai desse propósito e não quer mais ministrar a palavra e fica lutando só por poder, e se esquece de lutar pelas almas de Deus, duramente vai ser cobrado pelo Senhor. Irmão, jamais vou ter um títulozinho. Quando eu tô querendo chegar lá. Ainda sou membro ainda. Vou se revelar logo para vocês. Eu sou membro ainda. Mas eu tô querendo chegar lá. Mas o dia, irmão, que eu for consagrado a pastor, ainda não sou não. Mas o dia que eu for consagrado a pastor, eu vou honrar essa consagração. Porque o que tem um montão aí, irmão, que não está honrando, já é consagrado, sabe o que acontece? Aí não apacenta mais. Quer que você apacenta, quer que eu apacento? Aí essas coisas que a gente fica vendo. Sabe o que tem que acontecer, irmão? Dá teu cargo aqui. Passa para mim. Ah, mas você não sabe, o meu cargo é pesado. Eu passo isso. Todos nós passamos provações. Não existe desculpa para cuidar do rebanho de Deus. Porque a Bíblia diz que nas vigílias da noite, os pastores estavam lá vigiando as suas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus Cristo sentiu compaixão do povo, como ovelhas desgarradas, que não havia quem cuidasse daquelas ovelhas. Então o que ele fez? Vamos levantar, fazer discípulo. Vamos fazer discípulo, vamos consagrar, vamos enviar, vamos levantar mais gente, vamos levantar mais povo, mas eles têm que ser apacentados e alimentados pela palavra de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Esse é o Deus que fez o céu e a terra, que não vê segundo a aparência, mas Ele olha para o coração. Ele conhece a intenção do coração de cada um. Ele sabe muito bem disso. Por isso que Deus confiou em nossas mãos a sua palavra. Eu me lembro uma certa vez, eu não gosto muito de falar isso não é para você ouvir. A pessoa começou a me questionar. Você que não sabe, que acho que a gente não é questionado, não. A pessoa começou a questionar e começou a falar: mas você não pode pregar daquele jeito, você não é consagrado, você não é ministro, você não é isso, aquilo outro, nem cursos você não tem, porque para eles primeiramente tem que ter um seminário. Quando eu comecei a pregar, eu não precisei disso não, mas tempos depois o Senhor colocou no meu coração, eu fiquei quieto na minha. Depois que ele terminou de julgar, começou a falar, eu falei para ele assim: quem falou para você que eu não tenho formação? Não, mas você não tem por causa do seu jeito de pregar. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim: eu tenho que ter cuidado para não jogar o nome, senão acaba jogando o nome da pessoa no ar, e aí compromete todo mundo. Aí eu cheguei para ele assim e falei: um ministro chegou para mim e falou isso. Falei: olha, eu tenho formação, tenho isso, aquilo, outro, mas nada disso me presta. Só que nem o apóstolo Paulo, isso aí para mim só serve de esterco. Porque a melhor formação vem da palavra de Deus. A melhor formação vem da palavra. Não é que eu tenho nada contra a formação. Se você puder estudar, se aprimorar, poder chegar lá é bom. Estude que é bom. Mas por causa de que eu falei isso? Que às vezes as pessoas são apegadas à letra, a papel, a diploma. Diploma não leva a lugar nenhum, irmão. Diploma não leva. Leva sim. Se você for formado na área profissional, mas na área espiritual não te leva a lugar nenhum. Porque o que Deus quer é um coração contrito e quebrantado, profeta de coragem, para pregar a sua palavra, para poder anunciar, para dizer que Deus é Deus e o resto é Baal. Mas entenda, o diploma da área profissional, olha, escuta o que eu vou falar, para você discernir bem. O diploma da área profissional, você formado numa profissão, te leva a um serviço bom. Mas o diploma formado de área espiritual, se você não for espiritual e não tiver a palavra de Deus, não vai adiantar de nada. Você vai pegar o diploma, vai tacar na cabeça do endemoniado: sai demônio, sai. Ele não vai sair, que nem os filhos de Seva. Tentaram expulsar só porque era filho de sacerdote. Tentaram expulsar o demônio deu umas coças nos 7. E o filho de Eli, Ofni e Finéias, só porque era filho de sacerdote, achava que podia enganar a Deus. E também morreram por causa de seus atos de erro. E grande foi a consequência para todos aqueles que estão envolvidos. Entenda uma coisa:
Deus só cobra de quem está envolvido no ato de erro. Se você não está envolvido no ato de erro, fica despreocupado, porque a cobrança só vem para quem está envolvido. Você não, se você não está, fica tranquilo, porque Deus vai passar por você, mas quem está no alto, Deus vai cobrar. E foi isso que eu observei na palavra do Senhor. Então entenda, o que faz a diferença na nossa vida é a unção do Espírito. É ter certeza e convicção que Deus está contigo, que o teu nome está no livro da vida, para não ser envergonhado por Satanás. Aqueles homens foram envergonhados, então, porém, Satanás ainda falou para ele assim, ó, eu conheço a Paulo e eu sei quem é Jesus Cristo. E quem é você? Você pode ver lá em Atos dos Apóstolos. Quando Satanás terminou de falar essa palavra, irmão, deu-lhe uma costa nos 7. Os 7 contra 1 é covardia, né? Mas o homem cheio de demônio, irmão, se você não tiver em oração em Jesus, tu não consegue expulsar, não. Passa vergonha. Eles tiveram que sair correndo, foram envergonhados. E Deus permitiu que isso ficasse escrito para que estejasse exemplo no nosso tempo. Que o que faz a diferença é ter o nome escrito no livro da vida. Alguns discípulos chegando meio abobados até Jesus, aí dizem assim, Senhor, os milagres estão acontecendo, estamos expulsando os demônios. Jesus repreendeu, não ficavam alegres, não vos fique alegre, porque o demônio se vos sujeitam. E nem fique alegre pelas maravilhas, mas antes ficar alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quando o homem e a mulher têm o nome escrito no livro da vida, ele é conhecido nos céus, conhecido na terra e conhecido no inferno. O inferno estremece quando ele prega, quando ele ora então, e aonde ele passa, o inferno sabe que ele está indo, está milícia de anjo indo junto com ele, está os anjos acampando ao redor daquele cidadão, para poder o proteger e livrar do mal. Então entendo que faz a diferença, é o homem ter o Espírito Santo dentro de si, ter o poder de Deus que Jesus Cristo nos deu, eis que eu vos dou o poder, para pisar serpente e escorpião, e ter também o discernimento para saber que quem não é contra nós, é por nós, é para se unir arrancando almas da mão de Satanás. Ainda bem que eu não sou papagaio, irmão. E nem sou marionete para ficar indo na onda desses homens. Olha, tem um negócio engraçado, para não ficar indo na onda desses homens, que eu só vou na onda de Deus. O que Deus fala comigo, eu estou indo no mar e do rio do Espírito. Porque Deus dá discernimento, irmão, para discernir os espíritos. A Bíblia diz, vós tenha a unção dos santos, e discerne tudo, e ninguém vos engana. Então entenda, não seja papagaio, falar o que os outros falam, ficar repetindo. Uma certa história de um certo itinerante pregador, considero muito esse homem também. Ele dizia assim, uma de suas palavras, não invente para que não vente. E é uma pura verdade. Muitas pessoas inventando muita coisa por aí, irmão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Estão inventando, vai inventar, pode ver, estão tudo no maior ventaval, irmão. Estão no maior ventaval. Por causa de que estão inventando as coisas que a palavra de Deus não está dizendo. Por isso que está inventando, e é uma pura verdade que esse irmão falou. Não invente para que não vente. E tem aqueles papagaios de gaiola, em outras palavras dizendo, papagaio de igreja, o que o outro fala ele repete, não tem experiência própria. É verdade mesmo, aí começa a repetir. Busca a tua experiência, meu irmão. Busca a tua experiência. Deus quer te dar experiência, quer te dar unção, quer te dar poder, para você fazer a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Aí você vai ver que quão grande o Senhor é contigo. Aí você vai ver as vitórias do Altíssimo. E você vai entender e compreender que verdadeiramente você não viveu para ser papagaio, mas você viveu para ser servo do Senhor,
ser ovelha do Deus Altíssimo, para que o Senhor assim possa vos apacentar e vos alimentar com os alimentos dos céus, e para que você possa alimentar também, quando Deus olhar para o teu coração e ver que verdadeiramente você não é marionete nem papagaio e nem vai pela onda dos outros. Deus verdadeiramente vai investir em você unção, poder e glória, e vai te dar a palavra dos altos céus, e você vai entender que quem não é contra você é por você, para juntar e somar, para as brasas pegar fogo. Aleluia, glórias a Deus. O homem que espalha, Deus não espalha nada. Deus não espalha ninguém. É o homem que espalha. Por isso tenha o discernimento, para que o Senhor possa vos usar a cada dia. Às vezes você se pergunta assim: ah, mas por causa de que Deus não está me usando ainda? Deus não está fazendo isso? É porque você ainda está nessa. Agora que você começar a pensar, não, agora eu vou começar a fazer a diferença. Vou começar a fazer a diferença. Aí você vai ver. Você vai ver a obra de Deus. Se eu fosse papagaio, irmão, não tinha chegado até aqui não. Se eu fosse marionete sendo manipulado pelo homem, não tinha chegado aqui na emissora de rádio não. Não tinha mesmo. Tinha ficado lá atrás ainda, no esquecimento. Mas quando eu botei as minhas mãos na mão de Deus, Deus grandemente tem honrado, Deus grandemente tem nos levado a diversos lugares. Sabe por causa de quê? Eu resolvi ouvir a voz de Deus para fazer a diferença pregando o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, essa foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração. E que Deus possa falar mais forte com você a cada dia, e te iluminar a cada dia, para que você possa buscar a sua própria experiência. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará, e você vai ver quão grande é a obra do Senhor em sua vida. Entrega-se para Ele, e aquele que começou a boa obra vai até o fim, até aperfeiçoar.